Oi, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma técnica que vai te ajudar a reter mais vocabulário e também a ter mais segurança na hora de formar suas próprias frases em inglês. Para o vídeo de hoje, eu vou utilizar o aplicativo do professor Kenny para demonstrar como eu tenho estudado dentro do aplicativo, mas se você não for aluno do professor Kenny, não tem problema, você pode utilizar essa mesma técnica com qualquer método de estudos que você utilize. Vamos embora conferir. Se você não me conhece, eu sou a Poliana e este aqui é o Eu Bilíngue, o canal onde eu estou compartilhando a minha jornada no inglês. Essa técnica é dividida em 4 passos e o primeiro deles é assistir a aula com atenção. Quando eu digo assistir a aula com atenção, é assistir a aula com atenção mesmo. Então pegue o seu caderno, o seu bloco de notas, onde quer que você faça anotações e anote os pontos importantes da aula. Tente escrever com as suas palavras aquilo que você entendeu do que foi ensinado, por exemplo. Nas aulas do professor Kenny, ele sempre passa frases de exemplo para explicar aquele conceito que ele está ensinando, então anote essas frases também no seu caderno. É muito importante que você faça isso, que anote bem todas as informações que você considera importantes da aula, porque essas anotações é que vão te ajudar nos próximos passos. Um outro detalhe importante é que dentro do aplicativo do professor Kenny é liberado uma aula por semana. E esse estudo que nós vamos fazer vai ser de uma aula, mas a gente vai levar 4 dias para fazê-lo de forma bem feita. Então, se a sua reclamação era que você fazia aula e não tinha nada mais para fazer, a gente resolve o seu problema aqui. Então, nesse primeiro dia, a sua única tarefa vai ser assistir a aula com bastante atenção. Eu gosto de assistir a aula 2 vezes, às vezes até 3, para ver se eu entendi mesmo. Anota as frases de exemplo e aí você pode terminar o seu primeiro dia de estudos. Segundo passo, exercícios. Eu sempre deixo para fazer os exercícios da aula no outro dia. Assim eu consigo verificar se eu realmente entendi o que eu estudei no dia anterior, porque quando eu faço os exercícios assim que acaba a aula, aquele conteúdo ainda está muito fresco na minha cabeça. Por isso que esse segundo passo é feito no outro dia, tá? É importante que quando você for responder os exercícios, você utilize como base as suas próprias anotações, porque aí sim você vai ver se entendeu de fato. Então você vai responder os exercícios e se você tiver errado muitos exercícios, muitas respostas, daí eu recomendo que você reveja a aula. Agora, se você errou uma coisa ali e outra ali e acha que não precisa rever, não tem problema. O importante nesse passo é você ler as frases com atenção e tentar entender a frase, porque nesse primeiro momento você não tem a tradução da frase no exercício. Então você vai ver a frase em inglês, vai responder e leia com atenção, veja se você entende o que aquela frase está dizendo, beleza? Gente, tem cachorro latindo, carro passando, moto passando, tudo para atrapalhar, mas a gente vai seguir firme. Se você estiver utilizando pelo celular, assim que você responde um exercício de gramática, automaticamente você é direcionado para o exercício de fonética. Então, no celular é assim, um de gramática, um de fonética, um de gramática, um de fonética. Eu prefiro usar pelo computador, porque aí você consegue responder todos os exercícios de gramática primeiro e depois os de fonética. Não tem problema se você não tiver computador, mas se tiver, vai ser mais fácil, vai ser mais ágil esse passo. Agora que você já respondeu todos os exercícios de gramática, a gente vai fazer os exercícios de fonética. Atenção nesse ponto. Você vai ouvir cada frase pelo menos 5 vezes. Não é hora de ter preguiça. Eu faço assim. A primeira vez que eu ouço a frase, eu fecho os meus olhos e escuto com bastante atenção. Eu já li a frase anteriormente, na hora que eu estava respondendo. Então, eu fecho os meus olhos e tento, na minha mente, separar uma palavra da outra. É bem fácil porque o professor Kenny, ele fala bem devagar nesse primeiro momento do curso. Então, fica fácil para você entender o que ele diz. Depois que eu ouvir com os olhos fechados, eu ouço acompanhando a leitura. Então, enquanto eu ouço ele falar, eu leio. E faço isso por mais 4 vezes, para me certificar de que eu realmente entendi as palavras que foram ditas. Depois que eu ouvi 5 vezes a frase, aí eu gravo a frase no aplicativo para ver se a minha pronúncia está bem
próxima da pronúncia do professor. Assim que você grava a sua pronúncia no app, ele vai te mostrar a tradução da frase, vai falar que você acertou e vai te mostrar a tradução da frase. Aí é a hora de você pegar o seu caderno e anotar a frase em português. Preste atenção, você não vai anotar a frase em inglês, você vai anotar a frase em português. Tá, eu sei que parece estranho, eu sei que não tá soando bem, mas confia em mim que vai dar certo. No final desse segundo dia de estudos, você deve ter ouvido pelo menos 5 vezes cada uma das 25 frases ditas pelo professor. Você fez a leitura guiada porque você ouviu e leu ao mesmo tempo. Você treinou o seu speaking porque você precisou gravar o áudio no aplicativo. E você precisa ter 25 frases escritas em português no seu caderno. Frases estas que você já ouviu outras vezes em inglês, você já entende muito bem. E assim você termina o segundo dia de estudo. Terceiro passo, terceiro dia. Esse é o passo mais desafiador, com certeza, mas também vai ser o passo que vai virar a chave nos seus estudos, acredite em mim. O que você vai fazer é pegar o seu caderno, onde você anotou aquelas frases em português, e sem abrir o aplicativo, sem olhar Google Tradutor, sem olhar nada, apenas baseado na sua memória e naquilo que você estudou nos últimos 2 dias, você vai tentar traduzir as frases de volta para o inglês. É neste momento que você vai fazer de fato a parte ativa dos seus estudos, porque quando você assiste a aula, lê a frase em inglês, ouve a frase em inglês e vê a tradução, este momento você está simplesmente recebendo o conteúdo, fazendo um estudo passivo. Com exceção do momento em que você fala, né? Você até agora não teve nenhuma atividade em si. Então agora é que você vai colocar o seu cérebro para trabalhar e vai se esforçar por produzir o conteúdo em inglês. E vai ser essa atividade que vai fazer a mágica acontecer. Depois de traduzir todas as 25 frases por conta própria, aí você vai abrir o aplicativo e vai conferir o que você escreveu em inglês com a frase original que está lá dentro do app. Eu super recomendo que você, nesse momento, refaça os exercícios de fonética, porque, afinal de contas, treinar o speaking nunca é demais. Então, já que você abriu o app, refaça aí a pronúncia das frases mais uma vez. E assim você termina o seu terceiro dia de estudos. Olha que a gente está no terceiro dia na mesma aula. Eu posso apostar que você não estudava desse jeito e muito provavelmente você assistia a aula, fazia os exercícios, fazia a fonética e ficava o resto da semana reclamando que não tinha nada para fazer, né? Quarto dia, nós estamos no meio da semana, nós já acabamos de estudar a aula e aí cabe a você avaliar se você realmente entendeu, se você precisa rever, se você quer fazer os exercícios novamente, você precisa ter essa autoavaliação. Se você acha que tá ok, você pode passear pelas outras coisas que tem para fazer dentro do app. Pode, por exemplo, rever uma aula ao vivo, gravada, ou fazer o menu de situações. Tem várias outras coisas para fazer dentro do aplicativo, né? Mas eu ainda tenho uma sugestão para você. Não sei se você conhece o aplicativo chamado Anki. Já tem um vídeo aqui no canal a respeito, vou deixar linkado aqui para você conferir. Esse é um aplicativo de repetição espaçada que te ajuda a memorizar as coisas. Então, se você quiser potencializar a sua sessão de estudos, faça como eu. Coloque as frases que você anotou no seu caderno lá no Anki. Eu coloco as frases em português na frente do card e atrás eu coloco a frase em inglês. Eu acho que tem um take passando aqui para vocês. Porque aí na hora que eu abro o Anki, ele vai me mostrar primeiro a frase em português para eu me esforçar para traduzi-la. E na hora que eu clicar em mostrar a resposta, eu consigo ver se eu acertei. Utilizando algumas extensões no Anki, também é possível ouvir a frase sendo pronunciada, o que é muito, muito legal. Então eu super recomendo que nesse quarto dia você coloque as frases no Anki e revise o Anki todos os dias, porque aí sim você vai memorizar o vocabulário e vai se familiarizar
com a forma como as palavras são colocadas numa frase. Utilizando o Anki para te ajudar a memorizar o vocabulário e se esforçando para traduzir sozinho as frases de volta para o inglês, você vai perceber que em pouco tempo vai ficar mais fácil estruturar os seus pensamentos em inglês. Essa técnica de estudos não é minha, na verdade é uma adaptação de uma técnica já conhecida chamada tradução bidirecional. Se você quiser um vídeo mais específico, comenta aí embaixo que eu trago para vocês falando um pouco mais sobre essa técnica, que geralmente é usada aí com quem estuda textos com áudio. Para utilizar, como eu disse, você não precisa ser aluno do professor Kenny, mas você precisa de ter um material em inglês com áudio e tradução. E aí você consegue utilizar essa mesma técnica. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um like para eu saber. E comenta aí embaixo se você já fazia uso dessa técnica ou se você utiliza uma outra forma de estudar. Muito obrigada por assistir, eu espero ver você aqui no meu próximo vídeo. Thank you, bye bye!